Os colaboradores e amigos do apóstolo Ronaldo Amaral Júnior convidam você a ouvir uma mensagem de fé, esperança e amor, quando ele corajosamente proclama o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Sua vida terá transformado pelo poder da Palavra de Deus. Apóstolo Ronaldo Amaral Júnior. Paz seja contigo, Deus te abençoe em nome de Jesus. Seja bem-vindo ao Aprenda a Bíblia com Ronaldo Amaral Júnior. Se você é novo no canal, eu peço a você, se inscreva, clica no sininho e deixa o seu like. Vou falar hoje sobre 4 tipos de anjos que você não sabe que existe. Isso mesmo, 4 tipos de anjos que são muito poderosos e eles têm uma função específica dada por Deus para realizarem aqui na Terra. Algo extraordinário, e vamos falar sobre isso hoje. Eu vou ensinar sobre cada um desses anjos e, em nome de Jesus, eu tenho certeza de que você vai aprender muito. Amém? Lembrando que o nome de Jesus é autoridade sobre os anjos de Deus. E eu escrevi aqui no meu livro Anjos Subordinados ao Nome de Jesus. Esse estudo completo, ele está no meu livro Anjos Subordinados ao Nome de Jesus, que você pode adquirir na plataforma Kindle da Amazon. Você baixa o aplicativo Kindle e você pode comprar os meus livros. Ou então você acessa o meu site ronaldoamaraljunior.com.br e quando você vai lá na página lá de livros, né, você vai encontrar lá os meus livros e você pode clicar e você pode comprar os livros. Amém? Queridos, vamos falar sobre esses poderosos anjos de Deus, que eles têm uma função. Eu quero dizer para você que os anjos, eles não foram criados por Deus para assistir TV e comer pipoca no céu. É claro que quando eu falo assim, estou fazendo aqui uma brincadeira, né? Mas para você entender que os anjos foram criados como um exército organizado para trabalhar para Deus. Isso mesmo, para guerrear e para fazer tudo que Deus quer que eles façam. E eles tinham uma função no Velho Testamento, né? Eles eram ordenados diretamente pelo próprio Deus e eles vinham atendendo, né, a ordem de Deus. Eles vinham até os sacerdotes, os profetas, os reis, e eles vinham ali dar os recados de Deus e também guerrear, né, como um anjo foi lá no acampamento assírio e matou 185 mil homens por ordem de Deus, certo? Por ordem de Deus. Sem falar outros anjos que vieram anunciar, né, o nascimento de Sansão, o anjo Gabriel que apareceu para o profeta Daniel, conversou com o profeta Daniel, mas hoje não vamos falar nem de Gabriel, nem do arcanjo Miguel. Não vamos falar do anjo Gabriel, nem do arcanjo Miguel. Vamos falar de outros anjos que você não sabe que existem, certo? Mas eles existem e estão por aí trabalhando para Deus. Queridos, vamos começar. O primeiro anjo que eu quero falar sobre ele é o anjo da oração. Isso mesmo. Ah, é o anjo que ora? Não é o anjo que ora. É o anjo que pega as suas orações, as minhas orações, e leva elas diante do altar de Deus. Isso mesmo, o anjo que pega as orações e ele leva diante do altar de Deus. Agora eu quero que você entenda, não é um anjo só que Deus tem trabalhando nessa função. Deus tem milhares e milhares e milhares e milhares de anjos, certo? A Bíblia diz que um anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que temem ao Senhor. Acampa ao redor daqueles que temem ao Senhor. Para você ter uma ideia, eu vou te contar um testemunho aqui da minha filha. A minha filha era criança, né? Ela deveria ter ali uns 10 anos de idade, mais ou menos. E um dia eu estava ali na cozinha, lendo a Bíblia, meditando, e era de noite, e ela veio e disse: papai, tem alguém cantando do meu lado, lá na cama. Eu disse: não, minha filha, você deve estar sonhando. E ela: volta para a cama. E ela voltou para a cama e de repente
ela voltou de novo e disse: papai, tem alguém cantando do meu lado, papai. Eu falei: mas o que está cantando, minha filha? Ah, está cantando glórias a Deus, aleluia, é um hino para Deus. Está cantando do meu lado, papai. Eu disse: volta para lá, minha filha, às vezes você está sonhando. Aí pela terceira vez ela voltou, e quando ela voltou e me falou de novo, eu disse: se é o anjo de Deus que acampa ao redor da minha filha, que está cantando louvores a Deus, e ela está ouvindo, então o anjo de Deus balança ela agora em nome de Jesus. E naquele momento, o anjo do Senhor balançou a minha filha, ela sentiu o anjo de Deus tocando nela literalmente, ou seja, Deus abriu os ouvidos da minha filha e ela ouviu os anjos cantando, o anjo do Senhor que acampa ao redor dela, cantando louvores ao Senhor. Amém? Mas este anjo que eu vou falar aqui agora é o anjo que pega as orações, leva diante de Deus e derrama diante do Senhor. Está em Apocalipse capítulo 8, versículo 3. Apocalipse 8, 3 está escrito: e veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra, e houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. Olha só que coisa, aqui está dizendo que da mão do anjo foi derramado as orações diante de Deus. Da mão de quem? Do anjo. Então esse anjo aqui é o anjo das orações. Quando você ora, querido, o anjo do Senhor pega e leva as suas orações e derrama ela diante de Deus. Por isso que você deve tomar cuidado, né, com as suas palavras. Por isso que está escrito na Bíblia, né, que cuidado com o que você fala diante do mensageiro de Deus. Né? O anjo do Senhor está aí diante de você, né? E ele vai pegar as suas palavras e vai levar para o mundo espiritual diante do Senhor Deus e vai derramar diante de Deus. Agora, você tem que tomar cuidado com as suas palavras, porque se você é uma pessoa que só fala coisas negativas, que só se amaldiçoa, né? Você se sabota a si mesmo, né? Você faz uma autossabotagem, falando mal de você mesmo, destruindo a sua própria vida com as suas palavras. Quem vai pegar a sua palavra? Aí não é o anjo do Senhor, é o diabo, né? São os demônios que vão pegar a sua palavra e fazer agir a maldição sobre a sua vida. Amém? Então, tome cuidado com o que você fala, porque o anjo do Senhor está do seu lado e ele, né? E ele leva as suas orações diante de Deus e derrama elas diante do Senhor. Amém? Então, esse é o primeiro anjo que eu queria ensinar para você, que ele existe, tá ok? Ele é real. Aí você fala: mas eu preciso do anjo de Deus para levar a minha palavra? Eu já tenho acesso a Deus pela autoridade do nome de Jesus? Sim, você vai orar em nome de Jesus. Não estou excluindo o nome de Jesus, certo? Se você não orar em nome de Jesus, Deus não vai nem ouvir a sua oração, certo? Nem ouvir a sua oração, Deus vai ouvir, tá ok? Mas eu estou te apresentando aqui que existe o anjo do Senhor que tem autoridade sobre as orações, e ele pega as orações, derrama diante de Deus, e depois ele pega também as mesmas orações, as respostas delas, e lança sobre a terra. Olha que coisa impressionante, impressionante isso. O segundo anjo que eu quero falar sobre ele é o anjo que tem autoridade sobre as águas. Isso mesmo. O anjo que tem autoridade sobre as águas está no livro de Apocalipse, no capítulo 16, versículo 5. Ou seja, você não sabia que existia esse anjo, mas existe. Ele tem autoridade sobre as águas. Algumas pessoas dizem aí que quem tem autoridade sobre as águas é Iemanjá. Não. Quem tem autoridade sobre as águas é o anjo do Senhor. Vamos ler Apocalipse 16, versículo 5. E eu vi o anjo das águas, que dizia: justo és tu, ó Senhor, que és e que eras, e santo és, porque julgastes estas
coisas. Amém? Preste atenção, um anjo desse, ele descia uma vez por ano no tanque de Betesda e ele movia as águas. Quando ele movia as águas, os doentes que estavam ali, seja cego, paralítico, leproso, quando ele entrasse na água, no momento que este anjo estava movendo as águas, aquela pessoa era completamente curada. Olha que coisa extraordinária. Então, o anjo das águas, quando a gente ora e consagra ao Senhor a água, né, para você beber, o anjo de Deus pode vir tocar nessa água e fazer o poder de Deus se manifestar nela. Amém? Em nome de Jesus. Eu lembro quando eu estava libertando uma bruxa na cidade de Almenara, e a libertação dela foi uma semana inteira, né? Eu conto essa história no meu livro, O Fogo Devorador de Deus, e essa bruxa, ela se dedicou tanto a Satanás que os demônios entravam muito no corpo dela, e ela aceitou Jesus, queria batizar nas águas, mas no momento que ela ia batizar nas águas, era num rio lá na cidade de Almenara. Quando ela entrou nas águas, o demônio falou com ela que iria afogá-la nas águas se ela entrasse para batizar. Naquele momento eu reivindiquei o anjo das águas. Eu disse, em nome de Jesus, eu ordeno que o anjo das águas desça agora nesse rio, para tomar conta desse rio, para que nenhum mal nos aconteça. Irmãos, naquele momento, certo? Todas as pessoas que estavam ali próximas viram algo desceu sobre a água e fez um barulho assim, puf, e um redemoinho aconteceu no meio do rio. Eu creio que o anjo de Deus estava parado ali. Entramos, batizamos aquela moça nas águas para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Então, o anjo que tem autoridade sobre as águas, e esse anjo ele vai agir, certo? Na grande tribulação, certo? Ele vai ter um papel especial na grande tribulação, porque é ele que vai tocar nas águas e vai transformar as águas em sangue, como uma maldição para que as pessoas não possam beber das águas potáveis, vai transformar também as águas do mar em sangue, certo? Olha a autoridade e o poder desse anjo. A água do mar e toda a água potável será transformada em sangue. E por que ele vai fazer isso? Por causa do sangue dos justos que foi derramado. Então Deus vai dar sangue para os ímpios beberem. Tá ok? Então tá aí, o anjo das águas, e fique ciente de que ele tem um papel especial na grande tribulação, que é transformar as águas em sangue. Tá ok? E voltando um pouquinho lá atrás, né, em Apocalipse 8, aquele anjo das orações, ele também tem um papel especial na grande tribulação, porque ele vai pegar todas as orações de todos os santos, vai levar diante de Deus e vai vai jogar depois as respostas sobre toda a terra. Sabe por quê? Porque nenhuma oração dos santos ficará sem resposta. Tá? Então, completando aí sobre o anjo das orações. Ele vai agir também na grande tribulação. Então, já falei de 2 anjos, vou falar do terceiro anjo agora. Esse anjo, eu uso muito ele, né? E muitos pastores talvez usam muito esse anjo sem saber que ele existe, mas usam em suas orações, inconscientemente eles usam, e esse anjo trabalha o tempo inteiro aí, guerreando, destruindo as obras do diabo. Esse anjo é o anjo que tem autoridade sobre o fogo. Isso mesmo, que coisa impressionante, né? Deus tem um anjo que tem autoridade sobre a oração, Deus tem um anjo que tem autoridade sobre as águas, e agora eu estou te apresentando um anjo que tem autoridade sobre o fogo. Então, quando você ora, anjo de Deus, vai lá e queima aquela obra de feitiçaria, queima aquela obra do diabo, queima a macumbaria, queima aquele mal que está no corpo da pessoa, né? O anjo de Deus vai lá e ele tem autoridade sobre o fogo e ele coloca o fogo de Deus ali e vai queimando o mal. Impressionante, né? Quando eu oro, você pode ver aí os testemunhos aí dos milagres que Deus me usa para fazer, e eu ministro com os anjos de Deus. Deus me deu essa autoridade no nome de Jesus, é o meu ministério esse, né? Então, quando eu oro em nome de Jesus, as pessoas, né, elas sentem o local da doença queimando.
o local da enfermidade queimando. Então é muito comum as pessoas no testemunho dizerem: olha, pastor, eu estava com a dor na coluna e na hora que o senhor começou a orar, a minha coluna começou a queimar. Eu comecei a sentir aquele calor queimando literalmente e depois a dor sumiu. Ou seja, é o anjo de Deus que tem autoridade sobre o fogo, né? E esse anjo eu vou ler aqui para vocês, ele está escrito em Apocalipse 14, versículo 18, Apocalipse 14, 18. E saiu do altar outro anjo, que tinha poder sobre o fogo. Algumas traduções diz que tem autoridade sobre o fogo. E clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: lançai a tua foice aguda e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. Então, veja que esse anjo, né, que tem autoridade sobre o fogo, ele vai falar com o anjo que tem autoridade sobre a colheita, né, que tem a foice na mão, que vai passar fazendo a colheita sobre a terra. A colheita de quê? Dos salvos, que a Bíblia diz que nós somos trigos e seremos colhidos, né? Então, esse anjo que tem autoridade sobre o fogo, ele vai agir também na grande tribulação, certo? Então, quando você orar, você vai orar da seguinte forma: anjo de Deus, em nome do Senhor Jesus, anjo que tem autoridade sobre o fogo, vá agora aonde está aquela pessoa doente, enferma, aonde está aquela pessoa possessa de demônios, queima aquele demônio, queima aquela doença, queima aquela enfermidade, vá onde está aquela feitiçaria, aquela bruxaria, queima aquela bruxaria, aquela feitiçaria, e o anjo do Senhor que tem autoridade sobre o fogo, ele vai lá, porque ele obedece ao nome de Jesus. Amém? Ele obedece à autoridade do nome de Jesus. O apóstolo Paulo diz que Jesus foi elevado aos céus e foi-lhe subordinado anjos, potestades e poderes. Se você quer aprender mais sobre a autoridade do nome de Jesus sobre os anjos de Deus, eu indico o meu livro. É o único livro no mundo inteiro, tá? Não conheço outro. É o único livro no mundo inteiro e posso garantir para você que é o primeiro livro que ensina sobre a autoridade do nome de Jesus sobre os anjos de Deus. Eu não tenho ele mais impresso, mas hoje tem ele muito melhor, que é em e-book. Ou seja, você pode... Você compra o livro na plataforma Kindle, né, da Amazon. Acesse o site aí, Amazon, digita lá Ronaldo Amaral Júnior, vai aparecer os meus livros. Você compra o livro, já vai baixar ele no seu celular, no seu notebook, e você vai carregar esse livro para o mundo inteiro, aonde você estiver, vai poder ler, ouvir o áudio. Então é magnífico, amém? Não deixa de adquirir. Acesse o meu site também, ronaldoamaraljunior.com.br, e adquira. Então, o anjo que tem autoridade sobre o fogo, ele existe, ele é real e ele é muito poderoso. Utilize ele, em nome de Jesus, no seu ministério, em favor da sua vida. Porque os anjos, presta atenção, eles são espíritos ministradores que trabalham em favor dos herdeiros da salvação. Você é um salvo? Você aceitou a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Você batizou nas águas? Você é batizado com o Espírito Santo? O seu nome está escrito no livro da vida? Então, os anjos de Deus trabalham em favor da sua vida. Tá ok? Lembrando que no passado, no Velho Testamento, eles obedeciam diretamente o próprio Deus. Hoje, no Novo Testamento, certo? Depois de Cristo, eles obedecem à autoridade do nome de Jesus na nossa vida. Amém? E eles continuam trabalhando para a gente. E você não pode adorar anjos, tá? Já vou deixar bem claro isso aí, antes de falar sobre o próximo anjo. Você não pode adorar os anjos. Não pode. Tá ok? Tanto é que João, quando tem essa visão dos anjos, né, porque Deus enviou um anjo para revelar o Apocalipse para João, esse anjo arrebatou João no céu, no inferno, em tudo quanto é lugar, no lago de fogo e enxofre, mostrou para ele tudo, né? E aí quando ele vê aquela magnitude daquele anjo, aquele poder todo, né, ele cai de joelhos para adorar aquele anjo. O anjo disse: não me adores, adores a Deus, porque eu sou conservo teu e dos teus irmãos e de todos aqueles que obedecem esse livro. Olha que coisa tremenda, amém? Então, fica aí esse ensinamento para você. Então, eu já falei sobre o anjo que tem autoridade sobre a oração, o anjo que tem autoridade sobre as águas, o anjo que tem autoridade sobre o fogo, e agora eu vou falar de mais um anjo que você não sabe que ele existe, mas ele existe, é real, e ele age o tempo inteiro na terra.
É o anjo que tem autoridade sobre os 4 ventos da terra. Olha que coisa espetacular. Inclusive, isso também está no livro de Enoque, tá? Está aqui no livro de Apocalipse, mas também no livro de Enoque, que eles dizem que é apócrifo, mas eu não creio que é, tá? Ele foi tirado da Bíblia no Concílio de Trento, certo? Os homens se reuniram da Igreja Católica e disseram que esse livro não servia para ser canônico, né? Pertencer à Bíblia. Mas é um livro magnífico, eu estudei esse livro, tá? E vou te dizer, ele fala muito de Jesus e a Igreja Católica tirou ele porque esse livro, ele engrandece ao Senhor Jesus. E Enoque também fala sobre os anjos que têm autoridade sobre o vento. Vamos ver aqui isso em Apocalipse 7:1. E depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Olha que coisa tremenda, tremenda, hein? Que coisa magnífica. 4 anjos que têm autoridade sobre o vento. Certo? Porque os anjos não são onipresentes. Então está cada um em um canto da terra. Correto? E eles controlam os ventos. E na grande tribulação, a Bíblia diz que Deus vai enviar esses anjos e vai dar uma ordem para esses anjos e eles vão reter o vento, eles vão segurar o vento para que o vento não assopre sobre a terra. Se você quer aprender sobre isso, sobre a grande tribulação, então tem no meu canal aí a playlist sobre o Apocalipse. Estude lá, ouça, assista, né, os meus vídeos lá, você vai aprender que uma das coisas que vai acontecer na grande tribulação é o sol vai aquecer 7 vezes mais do que ele aquece hoje, ou seja, ele vai fritar as pessoas vivas e vai acontecer algo ainda pior. Além do sol aquecer, não vai soprar vento sobre a terra. Ou seja, as pessoas já estarão, os ímpios já estarão experimentando um pouquinho do que vai ser o inferno, certo? Um pouquinho só, porque o inferno é muito mais terrível do que isso, correto? Então, esse anjo que tem autoridade sobre os ventos, eu já usei ele uma vez. Eu trabalhava no centro de recuperação de dependentes químicos, certo? E ia ter, né, uma aula de esporte lá para aqueles dependentes químicos. E eu ia ministrar a aula, né? Eu ia ministrar a aula ali para eles, dando ali o exercício físico para eles fazerem. Eu sou faixa preta de taekwondo. Na época eu não era faixa preta, mas era vermelha, ponteira preta. E eu sabia muito sobre exercícios físicos e eu me ofereci para ajudar no treino físico deles. Mas aí começou a chover e um dos detentos veio e zombou e falou: pastor, o senhor achou que ia poder dar o treino pra gente, né? Olha aí, ó, olha a chuva aí, ó. Eu falei: fica tranquilo que nós vamos almoçar agora, mas essa chuva, ela vai passar. Ele disse: mas como? Eu falei: só um momento. E eu peguei naquele momento, orei e falei: em nome de Jesus, eu reivindico o anjo que tem autoridade sobre os ventos. E eu ordeno que ele sopre um vento agora sobre essa nuvem que está trazendo essa chuva e empurre essa nuvem para longe daqui. Irmãos, naquele momento eu estava com um prato de comida na mão, certo? Eu estava almoçando e fiz essa oração. Eu parei de almoçar e com um prato de comida na mão eu fiz essa oração. Não deu 10 minutos, aquela nuvem foi soprada para longe dali e o sol apareceu. E aquele homem ficou maravilhado, aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Amém? Então você pode orar em nome de Jesus e ordenar, né, a esse anjo que tem autoridade sobre os ventos, que sopre os ventos a favor da sua vida, em nome de Jesus. Amém? Já viu uma frase que diz que tem pessoas que não vai para frente porque os ventos estão contrários? Ou seja, no mundo espiritual, né, o diabo manda os ventos contrários, mas você pode ordenar para que esse anjo que tem autoridade sobre os ventos, ele trabalhe em seu favor. Porém, veja bem, aqui está relatando que ele tem uma autoridade sobre os ventos no mundo material também, né?
ele tem uma autoridade sobre os ventos que sopram sobre a terra. Tá ok? Que sopram sobre a terra. Então, eu falei aí de o anjo que tem autoridade sobre a oração, o anjo que tem autoridade sobre as águas, o anjo que tem autoridade sobre o fogo, o anjo que tem autoridade sobre os ventos, né? E vou parar por aqui, certo? Tem mais ensinamentos, mas eu vou gravar um outro vídeo que eu vou falar sobre os anjos que têm autoridade sobre a guerra. Vou falar sobre os anjos que têm autoridade sobre a guerra e o anjo da notícia. O anjo da notícia e o anjo que tem autoridade sobre a guerra. É muito forte esse anjo da guerra. Na verdade, ele é um arcanjo, certo? Ele está numa classe mais elevada de anjos. Ele é um arcanjo. Lembrando que Deus não tem só um arcanjo. Não tem só um arcanjo. Tem vários arcanjos. Mas vamos falar sobre isso em um outro vídeo, tá ok? Eu até convido você a assistir o vídeo que está aí no canal, que fala sobre a criação dos anjos, como Deus criou os anjos, tá ok? Queridos, antes de finalizarmos, eu gostaria de convidar você a comprar o meu livro Fogo Devorador de Deus. Você vai aprender sobre o batismo de fogo. Existe o batismo com o Espírito Santo e existe o batismo com fogo. Qual a diferença dos dois? Você vai aprender aqui, né? E como receber o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Então, você vai aprender nesse livro. Você pode adquirir na plataforma Klinder. Aqui também, ó, o livro Armadura de Deus foi o primeiro livro que eu escrevi. Eu escrevi várias edições desse livro. Esse livro, eu vendi muitos livros para a honra e glória do Senhor Jesus. Deus me deu a revelação da armadura de Deus. Ela é real, ela existe. Tanto é que quem conhece o meu ministério sabe que eu ministro, as pessoas recebem a armadura literalmente. É algo muito poderoso, porque quando Deus coloca a armadura nas pessoas, elas são curadas, libertas. A armadura, ela é uma roupa que existe, ela é espiritual, mas ela existe. Deus veste a pessoa com essa roupa. E eu quero ensinar você isso nesse livro aqui, tá ok? A armadura de Deus. Eu viajei o Brasil inteiro pregando essa mensagem, ministrando a armadura de Deus sobre as pessoas. A armadura de Deus. O livro O Altíssimo Mudará a Minha Sorte, né? É tremendo também, uma revelação que Deus me deu depois de 21 dias de jejum. Deus vai colocar você como cabeça e não como cauda. Você estará em cima e não embaixo. E Deus vai mudar a sorte. A Bíblia fala sobre sorte, tá ok? Sorte é algo real, existe, tá ok? E tem pessoas que não têm sorte na vida. Elas trabalham e nada dá certo. E o livro Anjos Subordinados ao Nome de Jesus. Magnífico esse livro. Eu ensino. Tem pessoas que me procuram, né? Pastor Ronaldo, me ensina sobre os anjos de Deus. Eu ensino, tá aqui, ó. Tá aqui para você, ó. Você vai adquirir o livro, vai abençoar o meu ministério, você adquirindo o livro. Correto? Você vai abençoar. Pastor, me dá o livro. Não dou porque as pessoas não leem. Toda pessoa que eu dei o livro para ela, ela não lê o livro. Ela não lê o livro. Então eu decidi não dar mais. Quando a pessoa compra, ela valoriza e aí ela lê o livro. Tá ok? Então tá aqui, Anjos Subordinados ao Nome de Jesus. Você vai aprender nesse livro aqui. É tremendo aqui esse livro. Você vai aprender sobre a autoridade do nome de Jesus sobre os anjos. Os anjos são ministros de Jesus e conservos da igreja. Os anjos têm o poder de Deus. Arcanjo Miguel e o anjo Gabriel. Os anjos descem por causa das nossas palavras. Adorar e cultuar os anjos são pecados. Satanás e seus demônios se transformam em anjos de luz. Então, muitos ensinamentos aqui importantíssimos para você que é um cristão, um servo de Deus. E os anjos estão aí para trabalhar em seu favor. Se você não os utiliza, aí Deus não tem nada a ver com isso, certo? É igual, por exemplo, te coloca um carro bonito, bom na sua mão e te dou uma chave. Mas você vai trabalhar a pé. Você não utiliza porque você não quer. Mas o carro foi dado para você. E assim são os anjos. Os anjos foram criados para trabalhar em nosso favor. Se você não utiliza é porque você não quer ou porque você não conhece que você pode utilizar os anjos ao seu favor. Amém? Em nome de Jesus, querido,
Que Deus abençoe você com toda sorte de bênçãos, mas agora eu quero falar de algo muito importante, tá? Eu preciso da sua ajuda para manter o meu ministério. Eu preciso da sua ajuda, da sua fidelidade, para que eu possa continuar me dedicando 100% à obra de Deus. Há 22 anos atrás, 1999, faz as contas aí para mim, né? Mas há 23 anos atrás, eu larguei tudo para me dedicar ao ministério, me dedicar à obra de Deus. E eu sei o que é ter muito, ter pouco, eu sei o que é passar necessidade, certo? Nunca me endiguei, graças a Deus, mas Deus sempre supriu as minhas necessidades. Mas Deus tem levantado pessoas para me ajudar e eu gostaria que você fosse uma delas. Em nome de Jesus. Deus vai te abençoar tremendamente porque eu sou uma terra fértil e eu creio que Deus vai te abençoar. Amém? Em nome de Jesus. Então você pode fazer um Pix, não importa o valor, não importa o nome que você vai dar, se é oferta, se é dízimo, se é doação, o importante é você me ajudar. Eu preciso da sua ajuda. E eu creio que o Espírito de Deus está tocando em você agora, te convencendo para me ajudar em nome de Jesus, porque eu tenho orado por isso. Tenho orado para Deus levantar servos, mordomos, servos fiéis, porque isso é um ministério. Tem pessoas que têm um ministério para pregar, como eu, para expulsar demônio, curar os enfermos, mas tem pessoas que ela tem um ministério para ela trabalhar no secular e ela sustentar a obra de Deus, ela sustentar o homem de Deus. E isso é um dos 25 dons. E a Bíblia chama esse homem ou essa mulher de mordomo do Senhor. E quando ele é fiel, a Bíblia diz que Deus vai confiar bens maiores a esta pessoa. Se você quer que Deus confie a você uma riqueza maior, seja fiel em nome de Jesus. Amém? E eu sou uma terra fértil, tá bom? Está aí o Pix, é o número do meu celular, que é o WhatsApp também, 31 92001 4377 ou capelãoronaldo@gmail.com. Tem toda essa informação também no meu site, ronaldoamaraljunior.com.br. Eu quero falar sobre a capelania. Eu sou presidente da Ordem Mundial dos Capelães Evangélicos e você pode fazer o nosso curso. Isso aqui é um distintivo da Ordem Mundial dos Capelães Evangélicos, mas nós temos também o porta-documento, tem a credencial. Você pode escolher fazer o curso completo, que vem a credencial, o porta-documento e o distintivo, ou somente a credencial, ou somente a credencial e o distintivo, ou a credencial e o porta-documento. Você pode escolher e você vai comprar o curso e cada um tem um valor. Você pode acessar o site diplomaciacivil.com, diplomaciacivil.com ou capelaniaomce.com.br. Qualquer um desses domínios que você acessar, você vai entrar no nosso site. E o capelão é o quê? Ele é um ministro religioso autorizado por lei a prestar assistência religiosa. A Ordem Mundial dos Capelães Evangélicos, ela existe desde 2008, abrindo portas para que os irmãos e as irmãs possam pregar o evangelho do Senhor Jesus. E lembrando que a nossa capelania não é somente uma capelania, ela é também uma diplomacia civil humanitária. Amém? Ou seja, no mesmo nível da Cruz Vermelha. Tá bom, querido? Que Deus abençoe você. Eu espero que você tenha gostado desse ensino bíblico e aprendido muito aí e que você possa usar os anjos de Deus ao seu favor. Amém? Shalom Lahem, paz e prosperidade, seja na sua vida, na sua família, em nome de Jesus. Eu gostaria agora de encerrar essa live com uma oração por você e pela sua família. Senhor Deus e eterno Pai, eu reivindico os anjos de Deus, espíritos ministradores que trabalham em favor dos herdeiros da salvação, conservos da igreja do Senhor Jesus, que eles desçam agora aonde essa pessoa está assistindo essa live, meu Deus, e que eles visitem agora o lar dessa pessoa, visitem todas as áreas da vida dela e vão destruindo, em nome de Jesus. Eu ordeno que o anjo que tem autoridade sobre o fogo, que ele queime agora tudo que não presta e que não provém de Deus na vida desta pessoa, em nome de Jesus. E eu reivindico o anjo que tem autoridade sobre os ventos,
que ele assopre agora as bênçãos sobre essa pessoa, em direção a essa pessoa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Deus abençoe e até mais. Shalom Lahem. Fica com Deus.